Oi, meu nome é Dayana Galli, sou farmacêutica magistral e hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre prescrição. Eu vou falar aqui tudo baseado na RDC 67 e na portaria 344 de 98. Vamos então começar com os componentes básicos da receita. Primeiro, eu preciso saber o tipo da receita, caso esse profissional seja médico. Porque existem alguns medicamentos que são compostos na portaria 344 que eu preciso de prescrições específicas, né? Que no caso é aquele chequinho B, o azul, a via branca, que é controlada, que fica de retenção na farmácia. Então eu preciso selecionar o tipo de receita antes de iniciar essa prescrição. Segundo, data. A prescrição ela é um documento, então ela precisa ter data, porque ela tem uma validade. Individualidade, né? Cada prescrição tem que ser individual. Eu não posso pegar uma prescrição e fazer para duas pessoas. Essa prescrição é somente para uma pessoa, então ela é de forma individualizada. Via de administração, isso é muito importante, tá? Primeiro, quando eu começo uma prescrição, que eu vou falar sobre a pessoa vai tomar um comprimido ou uma cápsula ou um sachê, por exemplo, eu tenho que começar uso oral ou uso interno, tá? E começar os componentes dessa receita. Preciso colocar o fármaco, no caso se for uma prescrição industrializada, ou o ativo, se for no caso de uma prescrição magistral. Posologia e forma de apresentação, isso é muito importante. A posologia é um respaldo que você tem, é uma orientação que você dá ao seu paciente. Então, isso tem que ficar muito bem registrado e muito bem orientado para que esse paciente não tome esse medicamento de forma inadequada. A forma de apresentação. Por que eu falo isso? Se for comprimido, eu tenho que identificar que é um comprimido. Se for cápsula, eu tenho que identificar que é uma cápsula. Se for um creme, eu tenho que identificar que é creme e assim por diante, para que a prescrição fique clara e precisa. Outra coisa também muito importante é o tempo de uso, você determinar o tempo de uso daquela medicação. Essa receita é válida por 1 mês, por 2 meses, 3 meses. Existem medicamentos, como é o caso do colágeno C2, por exemplo, que é um medicamento específico para articulações, que ele precisa ser tomado por 6 meses, de 3 a 6 meses. Então, é um caso particular e você precisa identificar isso na prescrição, tá bom? Esses 3 itens que eu vou falar agora, fica muito em particular. Isso não é obrigatório, não consta na resolução, mas é algo que pode trazer uma personalidade para a sua prescrição. Você pode compor sua prescrição, colocar sua formulação, colocar sua posologia e embaixo colocar a indicação, o porquê que você está prescrevendo aquela medicação. Isso se torna interessante porque eu, como farmacêutica, recebo muitas dúvidas no balcão. Às vezes o seu paciente acaba de sair do seu consultório e não sabe para que ele realmente está tomando aquela medicação. E podem ter certeza, gente, isso acontece muito. Então vocês podem fazer isso, fazer lá uma indicação. Pode colocar também advertência, né? Não pode ser tomado por lactantes, grave. Temos que prestar atenção também agora na hora de formular essa prescrição, elaborar essa prescrição. Então, primeiro eu tenho que definir o problema do paciente, tá? Para que você não comece a se perder diante dessa prescrição. Isso acontece muito no caso de prescrições para emagrecimento, hipertrofia. Então você tem que definir muito bem o problema e o objetivo terapêutico dessa prescrição. Depois que você fez essa avaliação, você vai conseguir com mais clareza compor a sua prescrição. Então, nós temos que verificar se o tratamento se adequa ao seu paciente. O que eu quero dizer com isso? Você tem que considerar a eficácia, tá? Você tem que fazer um planejamento daquela prescrição para que atenda realmente aquele paciente, até mesmo em uma solução um pouco imediata.
tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Eu tô com uma prescrição anti-aging. Vocês sabem que para eu compor um creme anti-aging, até aquele medicamento fazer efeito, vai ter um período. Só que eu posso colocar nessa prescrição aí um tensor. Por quê? Dentro dessa formulação, ao longo dos dias, a minha pele vai ser tensionada, o meu paciente vai ficar satisfeito com a minha formulação, porque ele vai começar a ver um efeito até que realmente o meu anti-aging venha fazer o efeito esperado. Custo, gente, isso aí é uma coisa importantíssima. Você tem que avaliar muito bem quem está sentado do outro lado da sua mesa. Por quê? Não adianta você elaborar a melhor fórmula do mundo se aquele paciente não vai conseguir custear ela, tá? Isso é uma das principais coisas de desistência de tratamento, principalmente na área da estética, emagrecimento e hipertrofia. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Existem ativos maravilhosos, novos, com tecnologias farmacêuticas que realmente são excelentes, mas também existem ativos clássicos que conseguem atender o seu paciente. Então, você tem que ter esse feeling na hora com o seu paciente. A segurança, você tem que ter certeza que aquele medicamento é seguro para o seu paciente. Você tem que avaliar todo o histórico, fazer toda a anamnese e saber que aquilo ali que você está prescrevendo é seguro para o seu paciente. Conveniência e aplicabilidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vocês têm um idoso, certo? O idoso, ele tem dificuldade de deglutir, cápsula, enfim. Por que se eu estou fazendo uma fórmula magistral, por exemplo, que me dá essa liberdade, por que não facilitar essa medicação, tá bom? Então, em vez de eu prescrever em cápsula, eu vou lá e prescrevo em sachê, em refresco, em shake, em shot. Então, eu tenho um mundo aí de soluções para esse tipo de paciente, tá bom? Outra coisa é fazer uma prescrição de forma clara, legível e com indicações precisas. Isso é fundamental para que não haja erro com o seu paciente, para que a farmácia não erre com o seu paciente, para que o seu paciente siga suas orientações de forma correta. Se for possível, até digitalizar, porque acaba se tornando a leitura mais fácil. Outra coisa muito importante é fornecer instruções, informações e recomendações ao paciente enquanto ao uso dessa medicação. Daiana, por que você está falando isso? Eu vou explicar para vocês. Existe um ativo que se chama lendronato de sódio. Ele é muito utilizado na ortopedia. A posologia desse ativo é o seguinte: você tem que tomar em jejum, uma vez por semana, não comer e deitar por 30 minutos. Se o meu paciente não seguir essa recomendação, ele vai ter um refluxo esofágico e vai acabar tendo uma queimadura de esôfago. Então, olha, vocês observem aí como é importante essa explicação na hora de elaborar a sua prescrição. Que essa informação tem que ser uma informação clara e muito precisa. Mas, Daiane, e na estética? Na estética também, gente, não deixa de ser diferente. Vamos falar aí dos despigmentantes. Se eu não instruir o meu paciente que ele tem que usar um despigmentante à noite e retirar ele pela manhã e usar o protetor solar de forma adequada, em vez de eu melhorar a mancha dele, eu vou piorar. Então, para vocês verem que posologia, mais uma vez, não é brincadeira, tá? E tem que ser escrita de forma muito precisa e clara, para que o seu paciente consiga acompanhar, tá ok? Outra coisa, gente, para finalizar, é o monitoramento. Você monitorar o seu paciente, mas eu não consigo monitorar todos os meus pacientes. Tudo bem, coloca o seu telefone de contato, coloca uma informação que ele consiga ter esse contato com você, porque ele começa a ter mais parceria, começa a ter mais confiança, porque ele sabe que em qualquer momento que ele precisar, você vai estar ali disponível para atendê-lo.
Gente, essas são minhas dicas sobre prescrição. Espero ter ajudado vocês. Deixe os seus comentários aqui, tá? E até o próximo vídeo.